Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim dar dicas de livros de fantasia para quem é iniciante no gênero. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. E se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compre na loja da sua preferência, utilizando nos links que também estão na descrição do vídeo. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Bom, quem acompanha aqui o canal sabe que o meu gênero favorito, o gênero que eu mais leio, que eu mais tenho livros na estante, é fantasia, né? E fazia muito tempo que eu queria fazer um vídeo de livros de fantasias para iniciantes. E aqui, gente, iniciantes não entendam crianças, tá? Você pode ser iniciante no gênero de fantasia e ter qualquer idade. Você pode ser uma criança, você pode ter 15 anos, 20, 30, 40, 70, sabe? Nunca é tarde para começar a ler esse tipo de gênero. Fantasia não é só para criança, tá? Mas existem fantasias mais complexas, né? E quem tá iniciando no gênero, se talvez começar a ler, por exemplo, O Senhor dos Anéis, Crônicas de Gelo e Fogo, Mistborn do Brandon Sanderson, talvez assuste um pouco. Então, assim, se você é iniciante no gênero de fantasia ou se você quer começar a ler livros de fantasia, a ler mais livros de fantasia, né? Seja você de qualquer faixa etária, tá? Assiste esse vídeo que eu tenho dicas bem interessantes. Todos os livros que eu separei dá para ser lido em qualquer idade, tá? Então, alguns aqui são mais adolescentes, tá? Tem um só que é juvenil, mas todos dá para ser lido aí por todas as idades, tá? Vou começar indicando para vocês um livro infanto-juvenil, mas que pode ser lido em qualquer idade, tá? Que é A Cidade dos Fantasmas, da Victoria Schwab. Esse livro é curtinho, tá? Primeiro ponto. As letras são grandes, então assim, você devora esse livro aqui em um dia, tá? Super tranquilo de ler. E ele é um livro com uma mitologia muito simples, né? Exatamente por ter essa pegada mais infanto-juvenil. É basicamente uma menina que vê fantasmas. Com que frequência? Todo tempo. Os pais dela têm um programa desses de lugares amaldiçoados, sabe? Que visitam lugares para falar sobre coisa paranormal. E ela, porventura, vê fantasmas. Então, isso pra ela é uma tortura. E o melhor amigo dela é um fantasma, tá? E aí tem bem aquele clima de livro infanto-juvenil, de aventura, sabe? Um vilão meio não tão ameaçador assim, sabe? É um clima muito divertido, é uma história muito gostosinha de ler. Então, se você tá aí começando no gênero, eu te recomendo esse livro. De novo, ele dá para ser lido por qualquer idade, mas ele é um infanto-juvenil. Então, se você está procurando aí um livro para criança ler, esse daqui é uma ótima pedida. Fantasia tem muito livro de série, né? A maioria, eu chutaria, tá? O que às vezes até afasta muitas pessoas, né? Às vezes, por exemplo, um autor como a Cassandra Clare, que eu até pensei em trazer algum livro dela para cá, mas, né, ela tem um monte de série que tá interligada, né? Tá, dá pra quem é iniciante no gênero ler, super tranquilo, tá? Mas lá pelas tantas a pessoa começa a ficar em pânico com o que ela lê, então assim, né? Você fica meio perdido de por onde você começa, pra onde você vai. E quando a gente encontra fantasia em volume único, é aquela alegria, porque a história tá toda ali, você não precisa ler mais, sabe? É um volume, pronto, acabou, sabe? E eu trouxe um livro de fantasia em volume único, que é o único dessa lista, pra indicar pra vocês. Eu tô falando no Dia Corrida de Escorpião, da Meg Stiefvater, tá? Esse também é um dos livros de fantasia mais diferentes que eu já li e também ele é muito bom e muito simples. Por quê? O elemento fantástico aqui tá única e exclusivamente por conta de uns cavalos d'água aqui, que é onde eles vão correr, competir com esses cavalos d'água nessas corridas, tá? É esse o elemento fantástico aqui.
pronto, acabou. Não tem um sistema de magia complexo que vocês precisam entender. Não tem intriga política que vocês precisam entender. Não tem uma geopolítica que precisa ser entendida. Nada, só não tem nome de personagem, árvore genealógica que precisa ser guardada, mapa que precisa ser olhado. Não, acabou. Se não tivesse esses cavalos d'água aqui, essa história tranquilamente seria de outro gênero, sabe? Então, assim, é um livro muito gostoso de ler, é uma fantasia diferente, super envolvente. Então, assim, você tá procurando um livro de fantasia, assim, simples, rápido, fácil de entender? A Corrida de Escorpião. Tem resenha dele aqui no canal. Vou deixar a resenha dele de todos os outros livros que eu mostrar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vocês sabem que eu sou a louca dos livros de dragões, né? E eu tinha que trazer um livro de dragões aqui. Tá, eu pensei muito em trazer Eragon, mas aí eu escolhi trazer um outro. Por quê? É um livro de uma trilogia, mas também é uma trilogia diferente. Então, acho que também funciona muito bem para quem tá iniciando no gênero. Eu tô falando de A Caçadora de Dragões, primeiro volume da trilogia Skari. O que acontece com os livros dessa trilogia? Eu já li os 2 primeiros volumes. O primeiro é A Caçadora de Dragões e o segundo é A Rainha Aprisionada. Falta ler A Tecelã do Céu, que é o terceiro. Esses livros são uma trilogia, mas cada livro tem uma protagonista. Então, cada livro funciona separadamente. Então, se você ler esse primeiro livro e não gostar, você não precisa continuar, porque você não vai ficar com a história incompleta. Sabe? Cada livro pode ser lido separadamente, em qualquer ordem, embora eu recomende que você siga a ordem, tá? Então, para quem gosta de dragões, esse livro é bastante interessante, tá? Aqui a gente tem um contexto onde esses dragões contavam histórias e essas histórias passaram a ser proibidas. O pai da protagonista, que é o rei desse reino, começou a caçar e a matar esses dragões e ela é a caçadora desses dragões, sabe? E aí a história vai se desenvolver a partir daí. Diferente da Corrida de Escorpião, esse livro já tem ali uma discussão de intriga política um pouco mais forte e mais presente na história. Tem umas histórias aqui também que se interligam com a história do livro, então que vão ter ali antes de alguns capítulos para a gente poder conseguir entender o contexto. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa discussão de intriga política, né, essas relações de poder, tem algumas batalhas aqui numa certa medida, ainda assim, considerando outros livros do mesmo gênero, né, que tem esses elementos também, esse aqui é bastante simples. Então, pode ser super um livro de entrada para quem quer começar a ler, sei lá, As Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin, por exemplo. Sabe? Acho que é por isso, inclusive, que eu escolhi trazer esse livro aqui e não O Ciclo da Herança, e não Eragon. Porque Eragon, o primeiro livro é muito simples. Na verdade, acho que todos os livros são bem simples, Eragon. Mas eu acho que já é um pouco mais... A mitologia de Eragon, por exemplo, a mitologia fantástica, tem mais elementos, talvez, do que aqui. Mas Eragon também seria uma boa dica, tá? Mas eu escolhi trazer esse porque é mais recente. A minha próxima dica pra vocês é Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi, que é o primeiro volume da trilogia Legado de Orisha. Nesse livro aqui, a autora vai abordar a mitologia, a língua e a cultura iorubá. E por que eu trouxe esse livro num vídeo de fantasias para iniciantes? Eu não acho a mitologia dele tão complexa assim, tá? Pra mim, foi algo super diferente, porque até então eu não tinha lido nada parecido. E um dos motivos desse livro estar aqui é exatamente esse, tá? Quando eu era adolescente, né, isso começou a melhorar na minha vida adulta, mas quando eu era adolescente, quando eu tava iniciando ali a minha vida de leitora, comecei a ler fantasia, a gente não tinha nada parecido com esse livro. Nada, tá? Nada. Pelo menos não chegou até mim, tá? Se tinha, não chegou. E aí, vocês podem considerar que foi... eu era muito jovem, ainda não estava muito ligada nessas questões de procurar isso, ou que realmente não chegou em mim por qualquer outro motivo, que aqui no Brasil não tinha sido publicado, que não tinha divulgação, que não tinha na biblioteca de escola, enfim. Não sei, não tô aqui pra atribuir culpas. A parte que me cabe, eu já tô resolvendo.
Então, assim, eu indicar esse livro agora para quem tá começando no gênero, seja, de novo, seja qualquer idade, mas principalmente, assim, é um livro jovem, gente. Então, assim, um livro jovem tá falando de cultura iorubá, tá trazendo elementos que eu até então não tinha lido num livro de fantasia, sabe? O quão importante é um livro como esse, sabe? Então, e eu gostei muito. É um livro, assim, ele fica ali, eu acho que eu classificaria ele considerando complexo, muito assim, complexo, médio e sem, não muito complexo, ele ficaria ali entre o meio termo, sabe? Ele não é nem complexo demais e nem simples demais, sabe? Além disso, tem uma escrita super fácil, super gostosa, tem bastante romance também, para quem gosta. Uma dica também que eu posso dar para quem quer começar a ler fantasia, ler muito romance, por exemplo, é pegar uma fantasia que tenha um romance. Então, dá uma olhada na sinopse. Porque aí, se você já gosta de romance, ou se você é mais jovem e tá ali, né, gosta de uma história mais fácil, mais acessível, um livro que tenha, de fantasia, que tenha um romance, e aí esse romance tendo mais foco do que a fantasia ou não, vai te ajudar a entrar no gênero, sabe? Porque você vai ler, vai ficar ali envolvido com romance e vai aos poucos adquirindo uma bagagem dentro de mundos de fantasia, tá? Então, gente, leiam Filho de Sangue e Osso, tá? Esse livro é muito, muito bom. Foi uma das histórias mais diferentes que eu já li na minha vida e, assim, eu não sei se eu acho isso. Não é bom, sabe? Porque assim, eu deveria ter lido outras coisas antes. Cabe aqui uma reflexão minha que depois eu vou ter que lidar com isso. Mas assim, eu gostei muito, 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 muito. Tem uma nota da Tommy ADM aqui que assim, poderosa, tá? Poderosa. Aprendi muito lendo esse livro. Quero, inclusive, pesquisar, ainda não fiz isso. Livros de mitologia mesmo, de mitologia iorubá, porque eu achei muito interessante, tá? E é algo que a gente acaba tendo contato aqui no Brasil, né? Por conta de religiões de matriz africana que a gente tem aqui. Mas o que eu me dei conta lendo esse livro foi que eu sabia só o básico, o que estava fácil ali de informação para eu poder ter acesso, sabe? Buscar até então eu não tinha ido. Então, por isso também que esse livro tá aqui, para que mais pessoas tenham acesso a eles. E muito obrigada a todo mundo que me indicou esse livro, sabe? Milena Nevoada, a Letícia do Clube do Livro BH e do Coisas de Mineira, a Laila do Clube do Livro BH. Então, assim, obrigada por essa dica. Tô aqui repassando ela adiante o máximo que consigo. A maioria dos leitores tem contato com fantasia, sim, mesmo que você não seja um leitor de fantasia recorrente, ou que você só tenha esse contato inicial e nunca mais leia nenhum livro de fantasia na vida. A gente tem contato com histórias de fantasia através de histórias como João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, João e Pé de Feijão, Branca de Neve, que mais? As Brumas de Avalon, enfim, várias histórias, né? E aí eu trouxe uma série aqui de um autor nacional, que é uma das minhas séries favoritas da vida, que mistura tudo isso num mundo de fantasia absolutamente fantástico, sensacional, tá? Eu gosto muito desse mundo. Eu tô falando do primeiro volume da série Dragões de Éter, que é Caçadores de Bruxas, tá? Então, se você gosta de todas essas histórias que eu mencionei e mais algumas outras, como Harry Potter, o jogo Final Fantasy, Senhor dos Anéis, tá? E várias outras histórias, leia essa série, tá? E eu acho que Dragões de Éter, o que o Rafael Dracon faz aqui é misturar todos esses elementos e criar um mundo que é dele a partir disso. O que tá aqui é dele, gente. Você reconhece quase todas as referências que ele tá utilizando aqui, tá? Mas ele usou de uma forma que isso é dele, sabe? Se a gente não conhecesse essas histórias, ou se essas histórias sumissem e restassem só livros contemporâneos, a gente ia com certeza ler Dragões de Éter e achar que é do Rafael, tá? E
Eu acho que Dragões de Éter é uma boa porta de entrada para quem quer começar a ler a alta fantasia. Eu, por exemplo, considero que Dragões de Éter tem muitos elementos de alta fantasia, e é um livro de alta fantasia, exatamente por conta disso. O Rafael faz toda uma construção de mundo e de mitologia em que ele vai inserir essas histórias clássicas, sabe? Então, se você quer, de novo, eu já citei Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos aqui, sei lá, The Witcher, que mais de alta fantasia que a gente tem? Os livros da Robin Hobb. Se você quer começar a ler essas histórias de alta fantasia mais difíceis, sabe? Elantris, do Brandon Sanderson, enfim. Começa com Dragões de Éter. Sério, começa com Dragões de Éter, porque assim, é um mundo de alta fantasia que alguns elementos todos nós já conhecemos, gente. É impossível você não conhecer uma das referências que o Rafael utiliza aqui. E por conta disso, acaba que a compreensão desse mundo ela é muito mais fácil. Porque é quase como se você estivesse reencontrando velhos amigos, sabe? Então, é por isso que eu trouxe esse livro para essa lista. E porque também é minha missão de vida fazer o maior número de pessoas possível ler Dragões de Éter. Porque eu amo esse negócio. Tem vídeo aqui no canal com e sem spoiler sobre todos os livros, então assim, vou deixar o link da playlist nos cards. Só assistam, tá? E só leiam, porque assim, é muito bom mesmo. Bom, gente, é isso. Espero que essas dicas ajudem aí quem tem filhos jovens, né, crianças, adolescentes e tá procurando um livro de fantasia para ler com os filhos, ou mesmo seja você de qualquer idade, se você não é leitor e quer começar a ler fantasia, ou se você já é leitor e quer ler mais fantasia, espero que esse vídeo tenha te ajudado a procurar dicas de livros de fantasia que são assim bem tranquilos de ler, que não tem nada muito complexo que você precisa ficar guardando, você não precisa ficar guardando nome de personagem nem árvore genealógica, porque eu sei que essas coisas às vezes afastam novos leitores. Ou se você já é leitor de fantasia como eu, que essas dicas te ajudem aí a usar esses livros meio que como uma leitura de refresco, sabe? Entre um livro mais difícil, você pega um desses aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Todos foram leituras que eu gostei muito. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima.